Tá pensando em automatizar a tua casa, ter algo muito melhor, proteção, coisas que não foram pensadas quando você construiu? Fica comigo nesse episódio que eu vou te trazer tecnologias ótimas que vão resolver a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. Esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado e, de quebra, te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveita o nosso cupom Mastercast Construção, vocês têm até 10% de desconto na primeira compra com o pessoal da ProMaster. E para falar de casa inteligente e tecnologia, nós trouxemos o Marcos Mombach, representante da Qualitronics, uma marca que vem há muitos anos inovando e trazendo tecnologia, praticidade e qualidade para o mercado. O Marcos vai falar tudo. A gente está com todos aí, os nossos brinquedos aqui para quem é entusiasta de automação. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Que nem o Felipe falou, a gente espalhou os nossos brinquedos já por aqui para ter umas prévias, para já dar uns spoilers do que nós vamos estar falando hoje, né? E para quem gosta de automação, é esse episódio. Fica com nós aí até o fim. Então, gosta de automação? Vai automatizar a tua casa? Já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum episódio e compartilha com aquele teu amigo lá que acha que sabe tudo de automação. Manda para ele aí que aqui tem muita coisa nova. Marcos, me conta, como que surgiu a Qualitronics, né? Porque tem muita coisa boa, muita novidade e o pessoal, muita gente ainda não conhece quem é a Qualitronics, né? Sim. A Qualitronics é uma empresa que ela já tem 26 anos de mercado. De 98, outubro de 98, que a empresa foi fundada pelo seu Pedro. É um engenheiro que começou a Qualitronics numa incubadora. E ela se graduou 2 anos depois. E eles começaram, então, a produzir produtos para a linha residencial. E nesses anos todos foi se evoluindo, conseguiram certificação ISO 9001, teve o começo da parte de sensores de presença, isso foi evoluindo para outros itens de auxílio, de ajuda nas automações residenciais e proteção também. A gente tem falado muito sobre automação, mas tem muito de proteção também para os aparelhos e dispositivos de casa. Então, isso foi evoluindo para os filtros de linha, foi evoluindo para a parte de DPS, também controles de ventiladores, acessórios para casa. E hoje a gente já tem também uma linha de automação residencial e que está num crescente muito legal. Já teve spoilers na feira, na FEICOM agora de 2025, onde eles demonstraram muito do que está por vir no mercado também, né? Mas para quem acha que a automação é só pegar grandes residências e fazer grandes mudanças nela, pequenas mudanças também já são uma automação. Às vezes tu entrar em casa, tu ter aquela comodidade de ligar a luz, tu passou pelo pátio, ligou a luz do pátio, do jardim, do quintal. Tu chegou na tua garagem, já tem ali uma iluminação de acordo com como tu quer. Isso já é também uma pequena automação onde tu vai evoluindo até níveis mais completos, né? Mas o grande tudo começou realmente com sensores de presença, de passagem, como alguns chamam também, para a linha de iluminação e foi evoluindo para esses itens que a gente comentou agora. E uma grande sacada, eu não conhecia a Qualitronics, conheci quando a gente foi cobrir a FEICOM agora, 2025 lá, conheci o Marco lá e, cara, é muito legal, assim, porque o que é a ideia deles? É trazer tecnologia com uma praticidade para o instalador e para ti que vai instalar em casa, né? O faça você mesmo que vem crescendo exponencialmente, porque tem gente que em muitos lugares que não tem mão de obra ou que quer, daqui a pouco, quer curtir, quer ter isso por hobby, né? Uhum. E por exemplo, esse sensor de presença que o Marco tem ali, ó, é muito legal, ó. Olha ali, esse
Deixa eu ver aqui. Vai. Esse aqui? Demonstra ali. É, esse aqui, ó. Ó, esse cara aqui é fantástico, gente, ó. Porque o que é a maior xaropice de tu instalar alguma coisa? Tu tem que ter um monte de ferramenta. E o Marco tem muito mais propriedade do que eu pra falar. Ele tem um plug and play ali, né? Olha que legal, ó. Conectorzinho de encaixe rápido, na verdade, não só nesse articulado, mas em todos eles. O de teto, que é de embutir e sobrepor. No externo. Ah, esse é preto, ó. Esse é pretinho porque ele fica em áreas externas para não ter, por mais que seja um branco com aditivo UV para não amarelar, com o tempo acaba acontecendo. Quem tem sabe. E nós temos então sempre na cor preta. O branco está por vir. O de parede, inclusive para rosquear em E27. Depois nós vamos demonstrar um pouquinho esse aqui. Todos têm essa facilidade de conexão por engate rápido. Não sei se daí pega, mas tem 3 plugzinhos, como o Felipe comentou, que eles são plug and play. Tem lá toda a fiação da tua casa. Vai lá, colocou. Pode ser o eletricista que ganha a vida dele com isso e ele vai ganhar bastante tempo na agilidade da instalação. Mas o Felipe usou um argumento que eu também uso direto quando eu demonstro para as revendas parceiras. Tem também para a turma do deixa que eu faço, que eu me identifico. Ah, não, mas isso aqui é fácil de instalar, deixa que eu mesmo instalo. Em vez de estar lá pendurado numa escada, tendo que passar fita isolante para juntar esse fio com o fio do sensor, o instalador ou o cliente final vai ali, aperta o botãozinho, plugou. Ele vai pegar o segundo fio, vai apertar o botãozinho, plugou. Vai pegar o terceiro fio, já decapado também. Plugou. E está firme. Está instalado. Está instalado. Mas aí como é que funciona depois? Como é que eu vou saber quanto tempo a luz vai ficar ligada quando alguém passar por aquele cômodo onde eu deixei um dos sensores Qualitronics instalados? Aqui atrás tem 5 microchaves. A eletrônica a gente chama de deep switch, mas vamos lá, não vamos complicar, né? Tem 5 microchaves que a Qualitronics foi pioneira, ela tem isso há anos no mercado. Alguns têm tentado copiar, mas tipo, chegaram atrasados. A Qualitronics tem isso aí há vários anos, onde tu soma os tempos. Tem aqui uma microchave para 5 minutos, outra para 2 minutos, outra para 1 minuto. Quero deixar 3 minutos ligado? Pega uma chavezinha de fenda, uma caneta, sabe? Aquela azulzinha que a gente já sabe o nome, de 3 centímetros. Vai ali, 1 minuto, mais 2 minutos, quando passar alguém ele vai ficar 3 minutos ligado. Eu quero deixar esse sensor funcionando só quando tiver escuro, para não ficar ligando a luz durante o dia também, né? Habilita a função fotocélula dele. E aí ele só quando tiver escuro naquele ambiente que realmente vai ligar. Durante o dia não precisa, né? Eu falei de 5 microchaves, mas tem uma quinta aqui, que seria a função 1 segundo. Os eletricistas adoram. Deixa eu só tirar esses fiozinhos daqui. Até para desmontar é fácil. Olha a facilidade para tirar os cabos. Não, foi barbadinha. Olha a facilidade. Não tem que estar... Porque assim, ó, pelo menos para nós, assim, quando a gente tem que fazer a instalação, essa chavezinha aí, chave de Borne, aquela Philips ou aquela fenda bem pequenininha, aquela que tu não acha, quando tu procura, tu tem 10 dela em casa. Ou na caixa, quando tu vai procurar a bendita da chave, tu nunca encontra ela, tu só tem uma chave desse tamanho. Cara, muito prático. Super rápido. Isso lembra muito até, Felipe, sabe aqueles alto-falantes, para quem não está conseguindo ver tão de pertinho, tem aqueles alto-falantes que já tem um processo parecido com esse aí que tu aperta, é uma molinha, tu coloca o fio decapado, solta, é muito semelhante a isso. Mas tipo... a nível industrial, porque aqui também aparece as 3 cores que seria para identificar fase, neutro e retorno, já vem uma barbadinha, já vem pronto. E eu estou mostrando, repito, nesse de sobrepor articulado. Mas tem todos isso aí. Mas eu estava comentando então da quinta função que os eletricistas gostam muito. A função 1 segundo. Baixa todas as chavezinhas de tempo. Eu fiz isso com a unha agora. Mesmo com a unha meio curta, mas fiz. Deixa só 1 segundo ligado. O fulano vai ali e instala. Aqui ficou bom. Ainda não ficou, mas ele dá só uma ligadinha e apaga. Então ele não precisa ficar esperando o tempo mínimo, às vezes 1 minuto. Sim. Reposiciona. Aqui ficou. Ô, colega, não era para passar agora. Mais 1 minuto esperando. Agora ficou bom. Não, no caso da Qualitronics, subiu a chavezinha 1 segundo. Deu
Não, ainda não é aqui. Aqui, não, ainda... agora deu, agora deu. É aqui. Daí vai ali, configura o tempo que realmente precisa. E aí, já pode ir para o próximo, né? Porque tem alguns que tem que pegar e configurar, às vezes até em aplicativo, daí tu vai lá, sobe, instala, desce, liga disjuntor, sobe, dá pulsinho de programação. Não, E aqui tu instalou, vai pro próximo. Tem uns modelos que tem um monte de coisa misturada ali, daí aí bota pra cima e vem e sobe, e aí tu perde um monte de tempo com aquilo. E aí, realmente, essa grande sacada do passar ali desse 1 segundo é uma sacada muito boa. Porque daí tu não perde tempo, né? Daí tu vai ali, passou, pá. Senão daí tem que ficar esperando, né? Daí testa, daí sobe na escada, desce da escada. Daí, daqui a pouco, qualquer um que passou, como tu falou, o ajudante se mexeu, né? Ou o cliente veio, já tá pronto. Putz, não tá, entendeu? É um saco. Eu tenho uma outra funcionalidade que eu ia gostar de demonstrar, só queria ver onde é que a gente tem uma tomadinha aqui por perto. Aqui. Aqui, ó. Quero demonstrar também uma outra função muito legal que tem todos os sensores de presença da Qualitronics. Eu usei esse que é para E27 porque ele fica fácil de eu demonstrar para o pessoal. Aqui tem uma chavezinha, aquelas tipo perinha, sabe? Eu desligo, tá feito. Isso aqui é o interruptor que está na casa do cara, 1,20 m, teoricamente está 1,20 m, né? Tem que assistir aos posts do Felipe aqui para entender mais essa parte de construção, que às vezes o cara encontra umas casas que fica procurando onde é que está o interruptor. Mas normalmente 1,20 m tem aquele interruptor na entrada da peça, que o fulano vai deixar ligado sempre. Ele ligou ali um sensor Qualitronics, tudo bem, precisa ter um circuito para interromper igual, né? Para alguma manutenção. Mas daí fulano tem um evento em casa, quer fazer um churrasco, quer receber os amigos, enfim, quer deixar a luz do pátio ligada, vamos pensar no externo. Quando vier alguém, a lâmpada está refém do sensor. Não. Minhas lâmpadas, minhas regras. Boa. Nada do sensor dizer quando a lâmpada vai ligar ou não. Aí, nos sensores da Qualitronics, tu vai ali dar 1, 2 pulsinhos, ele vai responder com 1, 2 pulsos, dizendo que ele entendeu. Agora ele vai entrar na função manter ligado. Então ele vai ficar ligado por 8 horas. Por 8 horas, porque vai que tu foi ali, fez uma carninha com o pessoal e lasqueou, e bebeu, e lasqueou, Esqueceu. e bebeu, e bebeu. E bebeu. E esqueceu depois, né? Tranquilo, daqui a 8 horas ele desliga sozinho e volta a dar aquela economia, que é um grande tchão, um grande múltiplo de sensores de presença. Não esquecer luz ligada. Então, daqui a 8 horas, só de repente uma festa bem longa, né? Para passar dessas 8 horas. Ele volta à função 1 dele, que é de manter ligado. Ou não preciso tanto tempo, só preciso como se fosse uma minuteira, só uns 30 minutinhos ligado, porque sei lá, eu vou carregar o porta-malas do carro lá fora. Isso está num corredor de estoque aqui, o pessoal vai precisar contar pecinhas, enfim, precisa de um tempinho a mais, vai ali dar 1, 2, 3. Repara que eu dei pulsos em tempos diferentes para mostrar que ele pega também. 3 pulsinhos ele entrou nesse modo timer de meia horinha, 30 minutos. Mas aí tu saiu a viajar, deixou a casa sozinha, não vai ter luz ligando, não vai ter movimentação na casa. Antes de sair, tu vai lá no interruptor, onde está ligado o sensor da Qualitronics, e dá 1, 2, 3, 4 pulsinhos. É isso aqui mesmo, tá, pessoal? É interrompendo a alimentação dele. Ele percebe, ele detecta isso aqui, tá tudo certo. Ele entra na função simulador de presença. Aqui no estúdio a gente não vai conseguir simular, porque nós não vamos passar não sei quantos minutos, porque é bem aleatório. Passa alguns minutos, algumas horas desligado, liga de novo. Que legal. Liga, Daí não tem faz de como conta- saber se tem alguém em casa ou não. Uma hora tá aceso, tu passa, tá aceso. Outra hora tá apagado, outra hora tá aceso. Exatamente, para fazer de conta que tem alguém em casa. Aham. Então, é uma segurança ativa, é uma segurança para antes do problema acontecer. Que legal, Uma cara. sirene de alarme é uma segurança passiva. Pô, aconteceu um arrombamento, tocou a sirene. Sim. Pronto. Isso aqui é tipo o ABS do carro, é uma segurança ativa, vai proteger antes de acontecer a bobagem, né? Antes de acontecer o que a gente não quer. Então, aqui com o simulador de presença, a gente consegue evitar que os caras olhem com carinho, essa casa está escura por muito tempo, mais uma noite as luzes apagadas. Aí falando em de noite, para não parecer, mas durante o dia eu nunca tô.
E as luzes vão estar ligando e desligando. Não, ele tem a função fotocélula, que eu já comentei, né? Que é isso aqui que eu estou demonstrando. No para E27, para soquete E27, serve para todos, para o externo, para o de teto, para o articulado, para o de parede, o que for. Ele só habilita a função fotocélula, só faz essa simulação de noite. Diferente das duas primeiras funções, que ele virou um timer e deixou de ser um sensor de presença, aqui ele continua sendo um sensor de presença. Deixa eu ver se eu tampo bem aqui o sensor. Por quê? Desligou. Deixei a chave para o vizinho molhar as plantas, tratar os cachorros. Não, os gatos não precisam. Os gatos vão ali nos vizinhos comer, né? Os gatos se viram. Deixou a chave para alguém fazer alguma manutenção na casa enquanto está fora. Passou o fulano. Opa, ele ligou. O fulano fez o que tinha para fazer ali, molhou as plantinhas, foi embora. Ele vai dar uns segundinhos agora, ele vai desligar e voltar a fazer a simulação de presença. Então, é muito prático como segurança para casa também quando estiver fora. Não, e o que me chama a atenção é que é muito prático. Tu não precisa, cara, não precisa de ninguém para instalar isso. Não precisa instalar nada, não precisa... Tu vai tirar a lâmpada, põe ele no soquete, põe a lâmpada, acabou, tá pronto. Nesse caso aqui, sim. Aqui é o sensor que tu mandaria instalar de qualquer forma. Só que ele tem esse a mais, ele tem esse plus nas funcionalidades dele. E ainda tem uma quinta e última função. 2, 3, 4, 5. Essa é a última, tá, gente? Não são 30 e poucas funções, senão o pessoal se perde. Chega na função 16, eu dei 16 ou 17 funções. Não, são 5 funções, é para facilitar a vida. Agora eu transformei esse carinha numa fotocélula com 5 pulsos. Como assim, Marco? Relembrem, ele é um sensor de presença com fotocélula. Ele tem 2 sensores nele. A fotocélula, na função 1, que é aquela função de quando saiu da caixa, se deixou a fotocélula habilitada na chavezinha, ele vai ligar a luz só quando tiver escuro. Mas se não tiver, ele não leva em conta o sensor fotocélula. Ou seja, o sensor fotocélula está ali, tá? Agora, ele desabilitou o sensor de presença. O sensor de passagem, o sensor de movimentação de calor, como é chamado mais tecnicamente, o PIR, alguns chamam. Então, fica só funcionando a função fotocélula, independente do que tu configurou nas chavezinhas, tá? Então, escureceu, liga. Quando clarear, ele desliga. Mas o pessoal da Qualitronics é tão esperto, deixa eu dar uma aprofundada nesse assunto. Mas um sensor de presença, um fotosoquete, ele precisa ficar apontado para norte para funcionar, para ter... Sim, um sensor de presença não tem como saber quando você for feito. Os caras foram tão espertos que a cada 2 horas o sensor se desliga, para não confundir com a própria luz, né? Desliga a cada 2 horinhas, tá escuro ainda, liga de novo. Mais 2 horinhas, tá escuro, tá, liga de novo. Quando ele ligar e tiver claro, sem a própria luz ligada, ele vai permanecer ligado. Então, não precisa nem se preocupar com, tem que apontar o sensor para norte, como numa fotocélula normal, no fotosoquete, enfim. Então, sensacional, muito bem pensado, os sensores. E, quando quiser desativar isso aí, é só dar um pulsinho e ele volta para a função 1, que é o sensor de presença, com ou sem fotocélula, conforme tu habilitou na chavezinha. Já voltou a me detectar aqui. Então, dá para passar de uma função para outra sem precisar voltar para a primeira. Enfim, muito, muito prático de usar. Mas eu tenho uma para te dizer. Mas eu tenho alguém mais... Cara, já tô procurando para comprar aqui. não é possível. Porque, cara, a gente foi falando há dias aqui no programa e episódio, a gente vive isso aqui 24 horas por dia. Né? Tá dentro da obra, tá... Cara, é um negócio que resolve um problema, uma dor absurda. Por quê? Porque eu tenho automação. Eu tenho automação, faça você mesmo. Tenho um interruptor inteligente, uma tomada inteligente. Tem algumas coisas para facilitar a minha vida. Uma Alexa da vida. Só que isso aí resolve um BO que eu tenho... Por quê? Porque a luz da frente da minha casa fica... O interruptor fica... Daí toda vez de manhã que eu saio, de manhã eu olho para cima. Puta, a luz tá acesa. Aí pega o celular, Alexa, desligar a luz da frente. Tá pronto. Entende? É que assim, automação, a gente às vezes pensa em automação, já chega na parte da Alexa, eu acabei me rendendo, tá? Eu tenho já agora, fazem anos, ela já faz parte da casa. Mas isso é um outro assunto agora, esse é um outro assunto.
É a minha, Mas quem- é a minha segunda esposa, porque ela manda em mim, ela faz tudo que ela quer comigo. E é que tá. Essa pelo menos me obedece. Não, brincadeira. É. É bastante colaborativa também. Colaborativa. Tu viu que eu escolhi as palavras, O né? problema é Mulher quando ela diz colaborativa. assim, a sua voz não é reconhecida. Aí é complicado. Mas assim, ó, automação, a gente pensa em coisas assim mais profundas, com Alexa, um Google Home, coisa arada. Muitas vezes o que o pessoal precisa é só resolver coisas pequenas, coisas fáceis, que nem essa que tu está citando que acontece aí na entrada da tua casa. Com certeza. Não precisa necessariamente ter coisas mais aprofundadas, como a nossa outra linha de automação. Enfim, é o que o pessoal precisa muitas vezes. A solução da automação fácil. Falando automação fácil, Felipe, mas eu tenho em casa meus pais moram comigo, eles não gostam muito. A gente já pensa, os pais são pessoas mais velhas. Vão por mim, pessoal, vão por mim. Tem muito cara novo, mente velha, e muito cara que a carteira de identidade diz que é velha, mas tem uma mente nova. Então não vamos ficar com esse velho ou novo na idade. Vamos Quando meu pai viu as automações básicas, assim, cara... mas eu não preciso mais levantar do sofá para ir lá acender a luz. Não preciso. Então eu vou querer. Eu quero, entende? É bem isso. Mas assim, mas tem alguém com a mente assim mais fechada em casa, vamos pensar assim, e que não quer essa função. Mas daí eu vou encostar sem querer 2 vezes, vai assumir uma função que eu não quero. Sabe aquela chavezinha de 1 segundo que só é usada quando instala? Tu pode ali desabilitar ela. E aí as funções especiais... É que eu deixei 1 segundo ligado, isso eu não contei pro pessoal da nossa audiência. Eu deixei aqui nesse sensor que eu estou demonstrando a chavezinha de 1 segundo ligada, porque ela é a senha para habilitar as funções especiais. Quando eu não quero as funções... Bom, que vamos combinar, né? Eu botei 3 minutos, eu botei 8 minutos. 8 minutos e 1 segundo não vai fazer diferença nenhuma. Né? Bom, enfim, desabilitei aqui 1 segundo. Agora eu posso dar aqueles pulsinhos, vamos lá, vou dar 3 pulsos. 2, 3... O sensor, na verdade, só desligou e ligou de novo. Ele não topou. Vamos dar 2 pulsos. Ele só reiniciou o sensor. Não, mas eu quero tirar um caldo a mais, porque esse sensor eu sei que eu não encontro essas funções em nenhum outro do mercado. Habilitei a função 1 segundo de novo. 1, 2, 3. Já diria um apresentador, quem sabe faz ao vivo, né? Sem complicação, sem muita frescura. Como é que eu vou lembrar de tudo isso aqui? Está atrás de cada um dos blisters. Eu muitas vezes demonstro um, mostrando o blister do outro. Está tudo aqui atrás, descrito bem certinho. E no próprio canal do YouTube da Qualitronics tem vídeo explicando sobre. Tem um que é completo, um que é a primeira metade, que é a instalação, que nem a gente fez com esse. E tem um que é com a segunda metade. O terceiro vídeo é a segunda metade, onde demonstra as funções especiais. Então, é bastante prático. Pode-se fazer contato com a Qualitronics e pedir pelo suporte, porque tem, mas também tem o canal do YouTube para isso. Enfim, bem barbado. E é muito prático, né? Pelo que foi o que me chamou a atenção na Qualitronics, é isso. Cara, é muito fácil fazer. Compra o produto, assim, se tiver minimamente um pouquinho de conhecimento em elétrica, velho, é de praxe. Pô, isso aí não precisa ter conhecimento nenhum, é só tem que saber trocar uma lâmpada, né? Desenrosca uma, enroscou a outra, tá pronto, né? Tocar na tecla funciona de boa. E são só 5 coisas que precisa memorizar. 4, Sim. Na verdade, né? Porque a quinta função é a função normal, sensor de presença com ou sem fotocélula. Mas assim, o grande ganho... A gente viu como brincar com o sensor, mas o que é o grande tchan? Sim, tu tá lá em cima pendurado para botar um sensor. Quem já instalou alguma coisa que precisou de mais de 2 fios. Tu botou o primeiro sensor, tu passou a fita isolante, tá tudo certo. Daí tem já o primeiro fio preso, mas ali tu precisa passar o segundo. A fita isolante não passa direito ali no meio. Daí tu já começa a brigar com o primeiro, daí tu tem o terceiro fio. Daí são 2 que já estão meio que esticando o cabeamento. Aquilo dá uma trabalheira quando tu tá pendurado lá na escada. Ou, né, o pessoal de casa, de repente, botou... Crianças não façam isso em casa. A cadeira em cima da mesa até alcançar. Né? Sim. Quem não faz a coisa profissionalmente, né? Mas onde eu quero chegar com isso aqui não é só para o pessoal da casa. O eletricista profissional tem um baita ganho, repito, de tempo. Quem ver, verá, ganho de tempo, porque ele vai conseguir prestar o mesmo serviço de qualidade, só que vai estar liberado mais cedo.
para estar atendendo o próximo cliente e fazer sua renda de forma digna, de forma sábia, e com agilidade. E com uma coisa que, mas o meu não sei o que desprogramou. Não desprogramou porque ele não tem essa de programar por outras formas, é só nas microchaves atrás. E outra coisa também, deixa eu dar mais uma dica. O pessoal que tem construtora, ou o próprio eletricista que tem vários para instalar, vai ali e configura, aqui no showroom, no hall de entrada. São 5 minutos que precisa ficar ligado. Lá no corredor é só 2, porque é só uma passagem rápida. Daqui a pouco um vai configurando, o outro vai... Daqui a pouco, se tu não tem isso visível, ô fulano, esse aqui está configurado com quanto tempo? Já não sei, já misturou tudo. Aí foi. E tem algumas marcas que é interno, né? Daí tu tem que desmontar o sensor e... Eu ia chegar nessa parte dos... Tem os jump. Isso! É muito divertido. Aquilo lá é legal porque tu precisa desmontar, daí tu já tá ali em cima pendurado, muitas vezes, daí cai o parafusinho, vou ter que descer pegar o parafusinho depois. Daí tem um jump, se o jump não cair. E aí pro cara da revenda tem que, veio sem o jump, veio, só que o cara perdeu na obra, não adianta, vamos combinar. Muitas vezes perdeu na obra mesmo. Sim. Isso aí facilita muito esse tempo de instalação, porque é rapidinho. Vamos retomar. Se alguém conseguir ter tempo de pegar um cronômetro, eu peguei o sensor na mão e o cabo decapado, eu botei um fio, eu botei outro, eu coloquei o terceiro e tá feito. Alguém conseguiu pegar? Pegar o celular, abrir um aplicativo para 8 segundos eu contei, mentalmente. E tá feito. É fantástico. E não só isso, né? Aí a gente entra em questão de segurança, né? Segurança de conexão, uma conexão perfeita para o resto da vida. Fitas e fitas isolantes, né? Pode ser que com o tempo tenha a questão de soltar, ou se não ficou bem isolado, ou a dificuldade. E outra coisa também, tocou para o lado de escada, porque assim, esse sensor pode ser instalado, como o Marco falou, sobe numa cadeira, como tu pode estar em 2, 3, 4 metros de altura. Quanto mais tempo tu tiver exposto ao risco, maiores são as chances de vir a acontecer um acidente. Sim. Não, é assim, esses sensores da Quasar têm toda essa praticidade. Antes que alguém diga, mas o sensor de parede, eu vou ter que desmontar ele e sacar fora. Aqui ele está dentro do blister, mas se tirar o espelho dele, vão ver que daí as microchaves estão na parte da frente. Não precisa desmontar, para quem quis muito fácil criar essa dúvida, mas está bem barbada. Agora eu queria tocar num assunto que é bem interessante, tá? DPS, que é esse cara aqui, ó. Tá embaladinho aqui, ó. Explica pra galera em casa, porque 99% das casas que foram feitas há 8, 10 anos atrás não tem uma atualização no quadro elétrico, não tem uma atualização na questão da segurança elétrica. Isso é uma das coisas muito importantes, né? Não vamos nem falar em dimensionamento de carga, a bitola do fio, vamos falar em segurança, que é o que esse cara proporciona. Fala um pouquinho desse cara para nós. Bom, o DPS, para quem ainda não viu, agora ele está embaladinho, está dentro do blister, como é a minha amostra, eu não vou poder abrir, que eu demonstro lá adiante. Mas é aquele item que lembra muito um disjuntor, para quem é assim mais leigo, eu só vejo meu quadro pelo lado de fora. Daí tem um bloquinho normalmente na cor vermelha, e ele protege contra... Eles vão dizer que protegem contra surtos, tá? Surto do quê? Surtos psicóticos? Não é isso aí. Surtos elétricos. Normalmente a gente conhece isso aí por raio, que é um surto, um pico de corrente que não necessariamente bateu na casa, mas pode ter caído na fiação lá adiante, e isso vem, como se diz, chicoteando na rede elétrica até dentro das casas. Então, o que um DPS faz? Normalmente, acima de 275 volts, ele que é um circuito aberto, que não faz nada. Ele está ligado do fase pro terra, não pro neutro. Ele está ligado do fase pro terra. Aterramento, porque as casas teriam que ter aquela haste de cobre, né? O fiozinho ligado, o fiozinho verde só para ser um padrão, não que a cor faça diferença, vamos deixar dito. Mas quando dá esse pico e passa de 275 volts, normalmente é o valor dele, ele vira um curto. Então ele leva aquele pico de tensão, vamos dizer assim genericamente, ao terra. E não vai lá para a tua TV, para o teu computador, não vai para o teu aparelho de som, para a tua geladeira. Ele aterrou aquilo ali. Como ele fica depois um disjuntor, esse pico de curto já faz o disjuntor derrubar, então a proteção fica completa assim.
Então, ele tem essa função muito interessante. Mesmo que o raio não caiu na tua casa, pode ter caído pelo bairro, na rede elétrica, isso pode acabar se distribuindo pela rede até em casa. E até dentro de casa. algumas vezes acontece, por exemplo, a pessoa tá fazendo manutenção, um caminhão bate num poste, que as fases se somam quando bate um cabo no outro, ou daqui a pouco alguém tá batendo em alguma coisa, esses dispositivos, eles têm proteção para isso. Eles têm proteção sempre que for acima de 200, no caso de 220 volts, 275. Então, sim, ele faz essa proteção, ele literalmente vira um curto. Ele tem um componentezinho lá dentro, varistor é o nome daquilo, que ele então vira um curto depois de uma certa tensão. Mas aí tem uma grande sacada da Qualitronics. Olha que quem aí já ouviu, já teve algum conhecido que deu aquele final de tarde, que dá aquele rebuliço no tempo, dá aquele temporal e pá, cheguei em casa, queimou minha televisão. Queimou minha geladeira. Ou, ó, lava e seca, máquina de lavar que tem placas eletrônicas. Pô, a minha mãe até hoje sai de casa e todos os dias e tira a máquina de lavar da tomada, porque Deus o livre vai queimar minha máquina. A Qualitronics tem uma solução mais prática, que não envolve toda uma instalação profissional. Eles têm soluções que resolvem isso, né? Não, nesse ponto tem sim. Olha só, Felipe, para quem não tem, às vezes, nem o espaço, a construção é mais antiga, não tem nem espaço no quadro de distribuição elétrica da casa. Sim, tem 2 disjuntor lá. 2 disjuntores preto lá, um com chuveiro e um geral. Tem muito, tem muito. Tem que eu tô sabendo. E tem que... Mas enfim, isso é outro assunto. Mas sim, tem lá 2 disjuntorzinhos, não tem onde botar um DPS como esse que a gente estava falando. A Qualitronics tem o que a gente chama de plug protector, é um plug que já vem com o DPS dentro. Ele lembra muito aqueles adaptadores de tomada, mas a função dele não é ser adaptador de tomada, tá? Ele não vem aqui para... ele é 2 pino vira 3, é 3 vira 2. Não. Ele tem um plugzinho para ligar a máquina de lavar, a geladeira, a TV, o PC gamer, muitas vezes, um PC normal, tá? Plugam lá, o outro vai na tomada. E ele vira uma proteção local, ele não é para toda a casa, ele vira uma proteção local para aquele equipamento. Enfim, isso daqui também é muito útil para dar aquela defendida, como falei antes, TV, videogame, meu PS4, 5, se ele queima. Assim, ó, raio. Raio é uma coisa muito sem vergonha. Pode ter um pico curto, como pode ser também uma coisa mais forte. Um DPS, DPS já, não estou falando de Qualitronics, tá? Ele não vai garantir que nada vai acontecer se um raio cair na casa, tá? Isso é preciso ser dito. O DPS não é um para-raio, tá? Ele protege contra surtos que são menores. Então, não quer dizer, botei um DPS, nunca mais vou ter problemas com raios. É preciso deixar isso bem claro, né, Felipe? Não tem como ser assim, porque a descarga atmosférica, o raio, é um nível de energia que, imagina, para tu vencer a diferença de tensão entre a terra, chão, e uma nuvem, tem que ter muita eletricidade, diferença de eletricidade, muita diferença de potencial entre um e outro ponto. Então, é bastante energia que se descarrega naquilo aí, que se dissipa. Se cair na tua casa, desculpe, não vai ter nenhum tipo de DPS que vai dar conta se for direto na casa. Um para-raio é a solução para aquilo. Mas aqui a gente fala, nem toda casa fica tomando raio toda hora, né? Isso pode ter caído pelo bairro e tudo mais. Os DPS vão servir para isso aí, para ajudar nesses picos, nesses surtos, que são potentes, mas não tão grandes quanto um raio caindo direto na casa, tá? Então é preciso ser dito sobre isso aí. E esse cara aqui? Bom, aí a gente entra numa segunda linha, uma outra linha muito interessante. Tem que cuidar com a palavra segunda, porque isso aqui já foi uma curva B de vendas da Qualitronics. Hoje é curva A maiúsculo, que é o nosso filtro de linha. Filtro de linha é alguma novidade? Não. Filtro de linha não é bem uma novidade de mercado. Agora, tem muita gente que vai na loja, na ferragem, não sei onde, compra filtro de linha e acaba saindo com uma extensão de luxo.
Uma régua com 4, 5 tomadas. Exatamente. Se botar tem um nada. T, um Benjamin, Qualquer enfim, coisa. é muito parecido. Muitas vezes tem um fusível ali dentro e um LEDzinho. Mas assim, tá, o fusível queimou, ok. Mas um filtro de linha tem um circuito contra interferências eletromagnéticas que se propagam pela linha ou por radiofrequência que chega até o cabeamento e que pode ser transmitido para dentro da régua, muitos chamam de régua, do filtro de linha, e danificar algum aparelho, interferir um aparelho. E também a saída de alguma interferência eletromagnética também. Então, os filtros de linha da Qualitronics realmente têm um circuito eletrônico para essa proteção. E diferente de vários outros que tem só um fusívelzinho, um fuzil, né? Vamos brincar com as palavras. Tem um fuzil. Não, tem um fusível. O nosso tem um mini disjuntor. Tem uns bonitos que chamam de circuit breaker. Eu acho essa palavra meio aterrorizante. É disjuntor em inglês, tá? Mas se lerem circuit breaker em algum lugar, bom, é o que tem no da Qualitronics. É o mini disjuntor, em português ABNT2, né? Misturei com padrão teclado, tudo bem. Se der um surto, se der um pico de... Surto pode parecer surto de raio. Não, vou me corrigir. Não é do CAPS, então, essa nossa régua. Não é do CAPS. Se der alguma sobrecarga no que está ligado nela, esse mini disjuntor, que ao mesmo tempo é a chavezinha dele, vai desarmar. Aí, claro, tu resolve que deu o problema de sobrecarga, de excesso de consumo. Liga de novo e segue a tua vida. Porque, tu imagina, estragou, você vai ter que procurar onde tem um fusível ali pelo bairro, se é que tem. O tempo de tu ir atrás, ou a gasolina de tu ir atrás, olha quanto que vai só numa tocada. Sim. Aqui, resolve o problema da sobrecarga, rearma, vida que segue, continua olhando o teu filme, continua jogando o teu jogo, continua tranquilo por teus equipamentos estarem protegidos. Então, é sensacional. E o interessante é a distância entre tomadas. Eu vou aproximar um pouquinho, Felipe. Porque, repara nas distâncias que ele tem entre tomadas, não é aquela coisa socada, e tudo juntinho. Se tu botou um carregador de celular ali, já embuchou. Botou 2 carregadores de celular, já embucha uma tomada contra a outra. Ele tem um bom espaço entre elas as tomadas. Sim, não é tipo a tomada tripla que tu só consegue usar 2, né? Isso, exatamente. Acontece muito, o pessoal, os clientes muito, eu quero bastante tomada na casa, eu quero 3 tomadas. Aí tu vai ver, se pegar esses carregadores, porque os carregadores de celular estão cada vez maiores, né? São maiores por causa da capacidade 60, de 70, recarga. 60, 70 watts. Aí tu bota um, aí o segundo não entra, ele começa a bater no outro, assim. Sim. Daí os dois juntos já encavalam, já jogam para cima, o terceiro já não entra. Não entra. Não, aqui tem um bom espaço entre elas. Esse filtro de linha de 4 tomadas, o de 3 tomadas tem o mesmo tamanho, Felipe. Só que aqui, no terceiro espaço de tomada, aqui é um espaço em branco. Assim, é um espacinho em branco. Então, se quer colocar uma fonte de um aparelho receptor, de alguma coisa que consuma um pouco mais e que ocupe mais espaço, tranquilo também. Sabe que eu tenho essa régua, e eu acho que agora que eu descobri que ela é da Qualitronics, que ela não tem, e eu comprei justamente para poder pôr a fonte do meu gravador das minhas câmeras, que é uma fonte grandona. Daí, tipo, eu liguei ela no no break, e aí para poder conectar ali. Olha, eu não vi, só de repente eu vou ser surpreendido, não sei, mas eu não vi no mercado ainda como é que tem isso. Então, eu tenho 99% de certeza que é da Qualitronics. Ele tem o circuit breaker também? Tem. Pode caguetar se não tiver. Não, tem. Então é Qualitronics. LEDzinho. 99,9% agora, de certeza que é Qualitronics. Então é assim, o de 3 e 4 tomadas tem o mesmo tamanho com o terceiro, de 3 tomadas com um vão aqui no terceiro ponto. O de 5 e 6 tomadas, mesmo raciocínio. E tem o de 8 e 10 tomadas, mas calma, o de 8 e 10 tomadas não é comprido. Ele tem 5 em 2 fileiras. E o de 8 tomadas, aquela penúltima fileira também é deixada em branco para caber um carregador maior. Que legal. Então é muito interessante. Outra coisa interessantíssima. Cabo de 1,20 m. Sim. Dá uma espiadinha no mercado. Porque não faz sentido, né? Centímetros. Comprar uma régua. Se eu já tô comprando uma régua porque eu não tenho tomada. Né? Então, se tu vai adaptar esse negócio, tu espichar, né? Não, mas a maioria tá, principalmente depois da pandemia, que na pandemia encareceu muito o insumo, e inclusive cobre. O pessoal começou a fazer em 80 centímetros para poupar custo. E acabou a pandemia e acabou a vontade de subir o tamanho de volta para o que era. A Qualitronics manteve em tempo integral, né? 1,20 m sempre. Cabo homologado, PP, tudo mais.
Um detalhe interessantíssimo, falando em cabo, nós estávamos conversando lá na feira, tudo que é fabricado pela Qualitronics é fabricação nacional, tudo, desenvolvimento de layout de placa, programação de software dos sensores, a parte de injeção, até os blisters são feitos lá dentro da Qualitronics, que fica na região sudeste, em Santa Rita de Sapucaí, que para quem conhece é o Vale do Silício brasileiro. Ah, que legal. Então, ali é um polo de tecnologia. Muitos aí que nos assistem vão saber. Não, Santa Rita de Sapucaí, sim, de lá vem tal marca. É bastante conhecido pela essa parte de tecnologia. Enfim, mas eles fazem tudo, do zero até a estampagem dos barramentos que ligam todas as tomadas, né? Também assim nos circuitos eletrônicos, em todos os itens da Qualitronics, tudo é feito lá dentro. Injeção, matrizaria eles têm lá dentro também. Eu tive a oportunidade de ir lá na última convenção. Para quem é formado em eletrônica, aquilo ali é uma Disney. Porque ver aquelas máquinas de pick and place, aquelas de montagem de placa automatizadas, o pessoal põe uma pilha de placa no começo e sai montando, tudo. Chega lá no final, tá montadinho, só tem o pessoal que faz revisão e o acabamento de montagem dentro da caixinha, né? Uhum. E apesar de eletrônica envolver poucas pessoas quando automatizado desse jeito, a Qualitronics já tem aproximadamente 400 funcionários. 400 para montagem de eletrônica. É bastante coisa. Se não me falha a memória, são 1.800 metros quadrados de área construída, sem contar que tem mais áreas ali ao redor que fazem parte são de propriedade da Qualitronics e que estão para ser ampliadas para o que está por vir. Então, nisso aí fica tranquilo. Às vezes o pessoal fica naquela preocupação de não, é um produto importado. Não, é 100%. Tudo que tu vê daqui é injetado lá dentro. Tudo é injetado lá dentro. Tudo é projetado, sai prontinho lá de dentro. 100% fabricação nacional. E é isso que é importante, né? Porque é um produto nosso, né? É um produto nosso Produzido por nós. E vão na contramão de tendência de tudo vir da Ásia. Eu não estou dizendo que vem da Ásia não presta, mas como todo mundo quer custo, aí eu posso dizer, nem tudo acaba tendo aquela qualidade que o pessoal procura no final. É que assim, ó, a gente cai por exemplo, cara, vai ter 10 modelos igual a esse. Lindo, maravilhoso, tu vai olhar igual. Mas o componente aí, eletrônico, o que tem aqui dentro é que vai fazer a diferença da durabilidade, qualidade e principalmente facilidade, né? Tudo que a gente tem falado aqui todo esse tempo. Até é bom tu falar de durabilidade, qualidade, porque daqui a pouco o pessoal vai se perguntar, mas então garantia, vocês estão falando que é bom, e isso, aquilo, que é montado com ISO 9000, tudo mais. Assim, ó, tem no mínimo 1 ano de garantia os equipamentos, mas na questão dos sensores de presença e controles de ventilador, são 2 anos de garantia, né? Para o amigo que tem uma revenda, mas como é que eu faço com garantia? Aí eu vou dar uma quebrada no que é de divertido técnico, mas o pessoal das revendas podem ter essa dúvida. Não precisa perder tempo fazendo nota fiscal de devolução, uma nota de remessa para conserto, aquela facinha, que é uma nota fácil de fazer. Quem precisou fazer uma de devolução sabe como ela é burocrática, mas é só nota de remessa para conserto. Se faz o contato com o pessoal da assistência técnica da Qualitronics, eles dão um número de logística reversa. Eles dão um númerozinho, tu chega até os Correios com a caixinha onde está tudo embalado conforme combinado, deixa lá, vai para a Qualitronics e volta sem custo nenhum para o lojista que é parceiro da Qualitronics. Então, sem mistério. Mas eu preciso botar um próximo pedido para vir esse material. Não, eu sei que tem alguns materiais de elétrica que eles esperam que... no próximo pedido eu mando tuas garantias junto. Não tem disso aí não. São 2 envios separados. Um é do pessoal do comercial, outra do pessoal que faz o suporte de garantias. Que, como eles mesmos dizem, a maioria do que chega lá, às vezes, alguma, vamos botar em palavras bonitas, ineficiência de instalação. Na verdade, está funcionando, mas de repente a pessoa ficou nervosa e não conseguiu. Pode ser. Mas eu sei que não é só de qualidade, isso é meio geral, tá? Mas Sim. Problema mesmo de garantia é baixíssimo. O Marco está me trovando, porque ele é o interessado na história. Faz a experiência e descobre por ti. Quando eu comecei a representar, eu vendi a ideia que me passaram. Hoje eu posso dizer por mim que eu me envolvo pouquíssimo com assuntos de garantia. E daí, quando vai para lá, eu acabo perdendo as referências. Quanto que foi
assim, ó, ele não se ligou no como instalar, ou inverteu, botou um fio no outro, que não era para ser, mas, enfim, problema mesmo de, um componentezinho lá no meio deu alguma rateadinha. Acho que eu saiba é baixíssimo. Porque a maior encheção de saco, principalmente para quem é representante comercial, é a garantia, né? É o lojista te ligando lá, cara, tô com um problema aqui. Ó, os caras estão devolvendo, sabe? Aí o cliente volta, daí o cliente... Porque tem cliente que entende. Tem processos, enfim. Mas aí fica enchendo o saco e tal. Daí o lojista, não vou mais trabalhar com essa marca porque dá muito problema, dá muita garantia. Ou os caras não... Então, tipo, a Qualitronics, ela tem uma estrutura, pelo que eu tô percebendo, que atua muito bem em todas as áreas, né? Sim, em todas as áreas produtivas em especial, né? E é um know-how de já 26 anos, como eu comentei no começo da nossa conversa, que nasceu não no atropelo, mas nasceu crescendo mesmo. Repara, começou numa incubadora, um Sim. processo de engenharia, não de fazer nas coxas, e foi tomando corpo porque a diretoria e todo o suporte que tem, toda a parte de funcionários da Qualitronics foi evoluindo com isso aí, não foi levando nas coxas, né? Que legal. O seu Pedro lá, o proprietário, ele é um queridão, uma pessoa muito aberta também, sempre disponível, muito corrido, mas na medida do possível sempre disponível. E ele tem, assim, uma mente muito para frente. É meio que um Midas. Onde ele toca, vira ouro. Que legal. Pessoal, então você que nos acompanha aí, já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, hein? Não vai perder os próximos episódios e para não deixar perder as coisas boas que vem por aí. E a gente vai, você que tá se perguntando, onde é que compra, como que faz? A gente vai deixar na legenda aqui, na descrição do vídeo, todos os dados onde você pode comprar, né? Vamos deixar, você que tem loja de material de construção, que é a base de venda da Qualitronics, né? Loja de matéria de construção, ferragens, revendas. Isso é um detalhe interessante, tá? Com a parceria que a Qualitronics ela tem. Enquanto o mercado não pedir diferente, a Qualitronics tem se mantido fiel às revendas. Ela só vende para KNAI que tem a revenda, né? Mas eu sou uma construtora e queria muito fazer o uso dos materiais da Qualitronics. Não tem mistério. Faz contato, a gente indica as revendas ali próximas a ti que tem esse material ou que daqui a pouco é um item que naquele momento eles não têm estoque, a gente sugere. Enfim, é descomplicada a coisa. Eu preciso fazer um treinamento aqui com o meu pessoal, preciso demonstrar isso aqui para o meu pessoal para ver como instalar, para eles saberem que é facinho mesmo. Faz contato com a gente, não tem mistério nenhum. Isso é um dos grandes diferenciais da Qualitronics, essa proximidade. Aí deu um match entre Qualitronics e Marco, porque eu também gosto muito de ajudar nesse ponto, né? É um DNA da Qualitronics, particularmente eu não me mexo para ajudar também. Sim. Não querendo me aparecer, não sou melhor que ninguém, mas a minha caminhada me faz ter um bom conhecimento disso aí. Não sou conhecedor de tudo, mas um grande conhecimento para ajudar o pessoal a facilitar e resolver seus problemas e suas agilidades. É o que eu venho batendo, galera. Pode ver que quem senta do outro lado da mesa tem mesmo. A galera que senta aqui, todos têm propósito, né? Todos vêm aqui para somar, né? E quando eu andei, tipo, a gente ficou 3 dias lá na Feicom. E aí tu começa a andar pra lá e pra cá, e passei. Quando tu bate e o cara tem propósito e começa a falar, velho, tu já enxerga, assim, é nítido, né? Que gosta e que realmente compra a ideia e que quando aposta, né? Tipo, apostou nisso aqui e fala, quando a pessoa fala de algo que gosta e de algo que acredita, o olho brilha, é diferente. E eu falo aqui em todos os episódios, e vou falar enquanto eu puder, que o conhecimento só é válido quando ele é levado adiante. Quando a gente consegue transmitir isso, né? E consegue levar isso para as pessoas, isso é que é importante. E esse é o nosso intuito, entendeu? Poder levar um produto melhor, poder levar uma solução. Às vezes o pessoal tem Qualitronics, olha, e como não é uma marca muito difundida ainda... Não aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Perfeito. Porque no Sudeste ela é extremamente conhecida. Ela está nos grandes distribuidores do Brasil inteiro. Nós estamos falando aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que está tendo uma aceitação muito boa. É mais recente o trabalho aqui na minha região? Sim, é mais recente o trabalho aqui na minha região. Mas 26 anos de mercado, evoluindo produtos dessa forma, fez a Qualitronics aí alcançar números bem interessantes em todas as regiões
do país, e quanto mais tempo ela está lá, mais gente se permite experimentar, e assim, ó, pegou, se apaixona, porque é muito prático. E a gente está falando dos sensores, a gente tem mais brinquedinhos, a gente acabou de falar das partes de proteções, filtros de linha, enfim, mas tem os demais itens da linha, também tem essas facilidades todas de uso, enfim. Cara, é fantástico. Essa aqui também é uma linha, é uma linha nova da Qualitronics, né? A campainha sem fio, ela não é exatamente nova, mas também não é velha. Ela tem o quê? Agora, nós estamos em 2025, tem uns 3 anos já de mercado. A campainha sem fio, repara no tamanho, vamos ver aqui um jeito que não reflete muito, mas repara no tamanho do interruptor. Aqui, ó, acho que aqui pegou melhor. Olha o tamanho. Repara que ele é uma tecla, não é aquela borrachinha, aquele clique, tipo que fura com o dedo, com o tempo, dependendo do que eu não queria chegar a dizer isso, que eu não queria avacalhar com os colegas de mercado que tem esse tipo de sensor. Mas sabe aquele cliquezinho assim do celular? Tu sente só aquele clique. Não, aqui de baixo, pessoal, tem uma microchave, parece aquelas uma haste, microchave com haste, tipo aquelas como de portão na versão miniatura. Mesmo. Como se fosse um interruptor mesmo. É uma coisa robusta para a função dele. E por cima disso, uma capinha de silicone para proteger. Assim, ó, ele é resistente à água. Não vou poder dizer que ele é IP65, tá? Porque senão o pessoal vai querer brincar com isso aqui de dentro da piscina. Sim. Mas chuva, enfim, tudo tranquilo. O receptor bivolt. Assim, estou falando de alimentação, já vem até com a bateriazinha também junto. O receptor bivolt tem 60 toques, começou com 52, já estamos em 60 toquezinhos diferentes, então tu não vai enjoar da campainha, tem como programar o volume dela também, faltando luz, não apaga o que tu memorizou na campainha. Que legal. Detalhe interessantíssimo, 150 metros homologados pela Anatel. Então não é aquela coisa, eu em casa eu tenho uma sofrência lá. 150 metros essa campainha 150 metros, com homologação. Nossa! Eu tenho clientes que já fizeram o teste e dizem que vai mais longe. Isso eu não posso escrever a caneta, tá? Sim. Mas, claro, não vai chegar a 151 metros, né? Nossa, isso também depende muito do campo. Mas é fantástico. Fantástico. Daqui a pouco tu pega um corredor extenso de alguma clínica, alguma coisa, né? Ou às vezes você tá, tipo, pega ali, por exemplo, na terrenos extensos, tem 60, 70 metros, o cara tá lá no fundo, porque isso é uma coisa que o pessoal esquece muito, interfone, porteiro eletrônico, isso é uma coisa que não é tão difundido aqui, no sul, principalmente. E isso aí vem para apartamento, sim, casas, mas casas muito pouco, mas isso aí resolve um problema muito bom, principalmente para clínica, quando troca muito e tem muito toque, esse interruptor é fantástico. Sim, justamente por essa robustez dele. É preciso ser dito, tá? Eu sou daqueles que, se precisar, eu dou a cutucadinha do contra, eu faço o advogado do contrário. O 150 metros campo aberto, tá? Como é a normatização, não uma coisa que a Qualitronics diz, normatização. Alcança quanto? Em campo aberto, tá? Repito, não é um padrão Qualitronics fazer esse tipo de range, é normal, é mercado. Mas tem um detalhe interessante, mesmo quando tem algum obstáculo, se ele já alcança 150 metros em linha reta, com alguma parede, algumas coisas assim, isso também vai ter um alcance mais longo, enfim. Que legal. E agora a gente tem também a linha preta, nas minhas amostras eu tenho, mas tem a pretinha também, assim como também tem a pretinha na questão dos sensores de boa parte da linha. Então, a campanha sempre virou curvar rapidinho. Muito legal, muito bom. Eu vou ver se consigo aqui conversar com o Marcos para a gente conseguir alguma amostra, alguma coisa da Qualitronics para a gente também fazer alguns vídeos instalando isso na prática. Daí a gente vai botando no Instagram, vai largando no YouTube também para vocês verem, né? Poderem ir acompanhando, né? É importante ver realmente na prática para ver que a gente não tá contando algo que não acontece realmente. Bem mesmo. Né? Mostrando pro pessoal. Eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, então, para o nosso público aí. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui as distribuidoras que o pessoal pode comprar, quem é consumidor final, né? E, tipo onde eu posso comprar. Vamos deixar o teu contato também para o pessoal poder ver, pedir, quero ter na minha revenda, quero ter na minha loja de material, né? Para te poder ir lá atender o pessoal, levar esses produtos tão bons, né? Isso é importantíssimo. Justamente, pode contar comigo. Claro, não atendo o Brasil inteiro, porque esse vídeo vai alcançar distâncias sensacionais, mas
No que não for dentro da minha região, eu vou indicar, não vai ficar na mão não, porque não... Mas contem comigo, como foi comentado, já vai ter aqui meus dados na descrição, só me chamar. Conta para mim. A gente consegue ver mais alguns? Vamos dar um bônus, então, um para fechar? Um para fechar. Uma linha para fechar. A parte das fotocélulas, que a gente tem elas... Por que eu quero dar um highlight nessa linha de fotocélulas? Que vários encontram só em 220 ou em 110. Os da Qualitronics são todos bivolt. Facilita. Tanto com base, quanto para plugar na base. Aqui eu não vou ter o que é de plugar, se bem que o visual é muito semelhante, tá? Não tem muito o que dizer. E tem também a fototérmica. Quem precisa de fotocélula, alguns chamam de fotocélula ao retardo, que é pelas características dela. Tem uma ação mais retardada, mais demorada para ligar e desligar. É uma característica que quem instala já tem essa noção. Só que são bivolt. Então não tem aquele... Mesmo a fototérmica. Então não tem aquela coisa... Poxa, eu moro... Por exemplo, Porto Alegre tem regiões que são 110, outras são 220. Nas que são eletrônicas, só plugar ali e deu. Não, e facilita muito... é só mexer numa chavezinha que tem debaixo. Facilita muito o estoque, né? Do lojista. É aí que eu queria tem chegar. Um único produto, não precisa ter o 110, o 220. Daqui a pouco veio errado, né? E tal, enfim. E aos que forem dizer assim, mas eu já vi a minha, ela é coloridinha, tem a cor tal. É porque como ela é bivolt, existe uma padronização, tá? Conforme a cor e a tensão. Quando ela é... Já perguntei isso pro pessoal da engenharia lá da Qualitronics. Entendi. Quando é bivolt, essa padronização não se aplica. Então ela vem transparentezinha, que é bonitona de acompanhar. Que e massa. também fotosocket, que é uma versão... Vamos dizer, como se fosse sensor de presença, mas para fotocélula. Lembra muito aquele sensor que a gente brincou agora há pouco, né? E também a linha dos controles para ventiladores, tanto linha de embutir quanto sobrepor, e até controle remoto para ventilador. Mas meu ventilador não é compatível... Não, ele não precisa, ele só precisa ser ventilador. Sim. A compatibilidade é ele quem faz. Que massa. Que massa. Cara, eu quero te agradecer. Né? Foi um prazer aí ter te conhecido lá, um prazer que tu tenha aceitado esse convite, possa, né, de coração trazer todos esses materiais, né, se disponibilizar esse tempo para apresentar para a galera. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. Pessoal, usem o conhecimento dele, né? Busquem, entrem em contato aí, né? A gente vai deixar aqui os dados para vocês poderem comprar, né? Que eu tenho certeza que alguém vai querer algum produto, né? E aí te agradeço mesmo. Se quiser deixar uma mensagem pro público aí. Felipe, primeiro quero te agradecer a oportunidade de ajudar a divulgar a Qualitronics, que apesar de ser uma empresa muito conhecida já no mercado, é humanamente impossível conseguir abraçar todas as regiões. Com certeza. Então, façam contato. Procurem conhecer a Qualitronics. Tem um canal do YouTube da Qualitronics que demonstra muito do que eu já dei de prévias aqui. Boa. E vão perceber que essa parte de tecnologia não é uma coisa tão complicada e inacessível. É fácil para quem tem mais ou menos manha com a coisa. Só sempre cuidem, independente de ser Qualitronics ou não, quando mexer em rede elétrica, né? Desliguem ela. Desliga o divisor. Isso é muito importante, pessoal. Cuidem mesmo, né? Eu não tenho, enfim, ou eletricista, qualquer um que for prestar esse serviço, sempre desliguem a rede elétrica. Não trabalhem com rede ligada, né? Pequem por mais. Não se trabalha. Não se trabalha. Quero agradecer também ao nosso patrocinador aí, a ProMaster Distribuidora aí, que tem os melhores aditivos impermeabilizantes do mercado aí. Então aí, os amigos do cimento aí em cima da mesa aí. Façam contato com o pessoal da ProMaster, né? Lembre que na primeira compra aí tem um cupom de desconto aí, de 10% de desconto usando o cupom MasterCast. Marco, muito obrigado. Quero te agradecer aí. Pessoal, obrigado pela parceria. Muito obrigado aí. Obrigado aí pela atenção.